Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos falar aqui do Malafaia, o pastor chiliquento que saiu atacando aí o coach perdido na montanha, o Pablo Marçal. Pois é, por conta de divergências em relação ao que foi divulgado pela Folha ali em relação a Moraes. O Silas Malafaia quer cadeia pro Moraes, quer impeachment, e o Pablo Marçal teve uma opinião totalmente diferente, não quer impeachment não, e aí o pastor não aguentou e partiu para cima do coach. Vamos explicar o que está acontecendo, falar também do Nicolas Ferreira, que se encontrou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato de Bolsonaro lá em São Paulo, para dar dicas e conselhos, mas se recusou a gravar vídeo em apoio ao prefeito. Eu vou explicar o que está acontecendo, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, manda o joinha pra cima, vai que não gosta, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, antes de entrar aqui nas notícias, reflexões, uma notícia que dá pra gente dizer triste, porque nós perdemos neste dia 17 de agosto o maior apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos. E eu vou ler o que o SBT publicou nas suas redes sociais, porque eu acho que, enfim, são palavras aqui realmente que cabem melhor para o acontecimento. Disse aqui o SBT: hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, Cenoura Bravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. E o Antônio Tabet, humorista, ator, publicou algo que eu li, compartilhei em minhas redes sociais, achei interessante, né, sobre o momento. Diz ele: o maior nome da TV brasileira em todos os tempos nos deixou num sábado, porque jamais nos abandonaria num domingo. Desejo conforto, força e paz para amigos e familiares. Descanse em paz, Silvio. Com essas palavras também aqui expresso a minha solidariedade aos amigos familiares e, de fato, a nossa gratidão a Deus por ter tido a oportunidade de sermos contemporâneos de alguém como o Silvio Santos, né? Pela sua alegria, pela sua forma de apresentar, pela sua trajetória, pela sua história de vida, enfim. Realmente é um dia, digamos assim, importante, triste por um lado, mas ao mesmo tempo, como o próprio SBT diz, o céu está em festa com a chegada do Silvio Santos. Para quem acredita das várias formas na continuidade da vida, como eu, por exemplo, acredito, a gente, né, deseja aí para o Silvio Santos agora uma boa passagem para o outro lado, que vá em paz e que seja muito bem acolhido. Pessoal, vamos falar aqui agora do que está acontecendo na direita e extrema-direita. Eu tenho falado aqui já, não é de hoje, de como que eles estão meio que confusos em relação ao fato do Bolsonaro estar inelegível, não pode disputar eleições, a próxima que ele pode disputar só em 2030, e é claro que fica naquela dúvida, quem vai ser o bolsonarista para suceder o Bolsonaro? E aí o Bolsonaro ao mesmo tempo fica, não quero tocar nesse assunto porque alega que vai conseguir de volta os seus direitos políticos. E no Brasil não dá para duvidar de nada, né, pessoal? E de repente surge uma figura como do Pablo Marçal, coach perdido na montanha, como eu digo aqui. Não adianta os fãs, que ele tem uma legião de fãs fanáticos. Me perdoe aqui, gente, tem muita gente boa, eu não acuso a pessoa de ser pior porque gosta disso que é político, mas são cegos em alguns aspectos de não enxergar, né, o que esse cidadão, Pablo Marçal, né, tem por trás. É só pesquisar a história do cidadão, inclusive, né? Mas tem gente que tá cega pelo fanatismo. E aí, né, tá acontecendo o quê? Surge esse Pablo Marçal, coach perdido na montanha, porque ficou perdido na montanha, resgata pelos bombeiros, ele fala mal do Estado, mas na hora que o trem apertou pro lado dele, o Estado é que foi lá salvá-lo, né? Ele e mais dezenas de pessoas que por pouco não acontece uma tragédia lá no Pico dos Marins, né, perdido na montanha, né? Por isso que eu brinco aqui. E aí o Pablo Marçal tem aparecido nas pesquisas relativamente bem e tal, e aí o pessoal, né, tá vendo, e aí o Bolsonaro vai ou não vai apoiar? Aí o Bolsonaro faz alguns acenos de leve, mas lá em São Paulo apoia o Ricardo Nunes, inclusive indicando o vice do Ricardo Nunes, que é do PL. E o Pablo Marçal, como sabe que o Nunes não é, digamos assim, bolsonarista raiz, e que o eleitor bolsonarista raiz não engoliu o Nunes porque gostaria do Salles, o Pablo Marçal tenta atrair esse eleitor bolsonarista.
E então, né, tem uma turma aí que falou, opa, o que vai acontecer? E aí? Então a gente tá vendo aí um dilema para o bolsonarismo lá em São Paulo. E teve essa matéria da Folha falando sobre o Moraes, né? Já falei muito aqui, não vou entrar em detalhes de novo. Quem quiser ver minha opinião, procure outros vídeos aí, né? Os últimos que eu fiz, inclusive. E aí o Marçal postou o seguinte em relação a essa matéria da Folha sobre Moraes e já também trazendo aqui o que ele pensa sobre impeachment, já que bolsonaristas levantaram essa bandeira de novo aí, inclusive com protesto marcado pelo Malafaia, que terá participação, segundo consta, do Bolsonaro. Disse então Pablo Marçal no dia 14 de agosto. Observando a arquitetura da ação massiva contra Moraes, a denúncia da foice de São Paulo, a explosão pela Globo e o impeachment pelo Senado vindo daqui a algumas horas. O que resta pensar? Lula está trocando o indicado de Temer e colocando um novo nome no STF e ninguém está percebendo. A situação está ruim de qualquer jeito, mas o apoio da mídia me deixa um pouco com o pé atrás. Pegaram esse código? Aí, goste-se ou não, a análise que ele faz é muito diferente da que os bolsonaristas adotaram, pedindo a cabeça do Moraes, né, no impeachment, até cadeia. O pastor Malafaia, inclusive, pediu prisão, eu já falei disso aqui no vídeo. E aí o Malafaia viu isso aqui, não ficou calado, foi nas redes sociais e deu seu tradicional chiliquinho, dizendo: Pablo Marçal, deixa de conversa fiada, e coloca isso aqui em letras maiúsculas, em caixa alta ali. Que conversa é essa de colocar em dúvida as denúncias gravíssimas da Folha de São Paulo sobre o ditador da toga Alexandre de Moraes? É amiguinho dele? Porque você foi na posse dele no TSE? A sua argumentação é furada. O PT e o governo Lula estão apoiando ele com força. Você nunca me enganou e não vai ser agora que vai me enganar. Essa última frase coloca em letras maiúsculas do tipo assim, tá gritando, né? Meu Deus do céu. E só aumenta o racha na extrema-direita. O Carlos Bolsonaro já tinha soltado o verbo contra o coach. Aí o Bolsonaro de vez em quando faz alguns pequenos elogios. O coach pega isso e posta nas suas redes sociais para tentar atrair o apoio dos bolsonaristas insatisfeitos com o Nunes. Nunes, que está de alguma forma escondendo o Bolsonaro da sua campanha, isso acaba deixando bolsonaristas mais tristes, mais insatisfeitos e sem confiar muito no Nunes, mas também o clã Bolsonaro sabe que se o Marçal for eleito pode, né, quem sabe aí, atrair a simpatia dos bolsonaristas que não poderão votar no mito em 2026. Então o pessoal teme que o Bolsonaro perca a hegemonia na direita. Por isso é que em breve eu acho que eles vão intensificar a artilharia contra Pablo Marçal, como já observamos aqui com Silas Malafaia, com o Carlos Bolsonaro e outras figuras. Algumas estão ainda, né, meio que esperando ver o que vai dar, mas eu acho que não vai demorar e vão partir pesado para cima do Pablo, e nesse caso eu torço pela briga, viu, gente? E por falar na desconfiança de alguns, uma matéria vai dizer que o Nunes foi meio que esnobado pelo Nicolas Ferreira. O deputado federal de Minas Gerais, que cá entre nós é uma vergonha para o estado, pelo menos para mim, eu sinto vergonha, eu sou de Minas Gerais, sou de Uberlândia, de saber que o meu estado deu 1,5 milhão de votos quase para um cidadão despreparado, desqualificado como esse Nicolas Ferreira. E que eu digo sempre aqui, ele é um moleque não pela idade, porque tem gente mais nova do que ele, mais madura, mais cabeça no lugar, mais comprometida com as questões que de fato interessam ao país. É um moleque pela postura de moleque que ele tem na Câmara dos Deputados. E o Nicolas, então, foi lá em São Paulo se encontrar com Tarcísio Nunes, e o encontro ocorreu inclusive no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. E o que acontece? O Nunes, então, né, ganhou conselhos do Nicolas Ferreira, que, goste-se ou não, sabe, infelizmente pro mal, como utilizar redes sociais. E aí, segundo consta, o Nicolas deu algumas dicas para o atual prefeito, que busca a reeleição, mas se recusou a gravar vídeo pedindo voto pro Nunes. É claro que o Nunes gostaria de um vídeo do Nicolas, eu acredito, gostaria por conta do apoio da influência que o Nicolas acaba tendo em parte do eleitorado, mesmo que não é do estado dele, mas é uma figura, infelizmente, adorada por alguns. E, detalhe, muitos jovens estão caindo na conversa fiada do seu Pablo Marçal e já aí nas redes sociais e tal. Então, o Nicolas, gravando um vídeo para o Nunes, poderia aí justamente tentar aí atrair ou conter essa vazão de eleitores do Nunes pro Pablo Marçal. Vamos ver se o Nicolas vai continuar resistindo ou se daqui a pouco o PL fará uma pressão não só no Nicolas, mas para que outras figuras do PL gravem e peçam votos para o Nunes,
que se tinha até pouco tempo uma situação tranquila e tudo indicava que um lugar garantido no segundo turno, as últimas pesquisas mostram um cenário muito embaralhado. Inclusive, alguns aí mostrando empate triplo que nem é com o Pablo Marçal. Que eu torço para que não, mas né, não entendo mais a cabeça do brasileiro, não duvido que ele cresça por conta das bobagens que ele disse recentemente. O povo parece que anda gostando de bobagem mesmo, né? Mas o empate era entre Nunes, o Boulos e o Datena, nessa ordem ali, mas com diferenças pequenas entre eles. E para piorar a situação, o Nunes gravou um vídeo pedindo votos para Joyce Hasselmann, que candidata a vereadora lá em São Paulo, está no Podemos, desafeto político, considerada por muitos a maior traidora do bolsonarismo. E aí o povo não engoliu esse vídeo do Nunes. O Nunes tentou se explicar, dizendo que a Joyce é uma de 600 candidatas e candidatos que estarão apoiando ele, então ele tem que fazer vídeo para todos. E de fato a justificativa dele faz sentido. O prefeito, o candidato a prefeito, grava um monte de vídeo, independente se gostam da pessoa, a própria questão ali do partido, para, enfim, grava para agradar um, porque aí recebe o agrado de volta em forma de pedido de apoio, de voto, de engajamento. Então o Nunes fez esse vídeo para Joyce, e aí isso o mundo desabou. O bolsonarismo agora fala que ele é mais suspeito ainda, de que não confia por conta desse vídeo. A Joyce, para quem tá perdido, era bolsonarista roxa, mas rompeu com o Bolsonaro, pulou do barco logo no início do governo, saiu falando poucas e boas, soltando muitos podres até dos bastidores do clã Bolsonaro, e até hoje, repito, é considerada aí uma das maiores traidoras do bolsonarismo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo, senta o dedo aí, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!